Romanos 2, 24 diz assim: Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Então, é uma carta de Paulo à igreja de Roma, e aí ele fala sobre esse versículo, né, que as pessoas que não têm Deus, não conhecem a Jesus, blasfemam ou zombam dele por causa das pessoas que são religiosas, né, ou, na época, os judeus. E aí Tim Keller, ele fala, né, sobre esse livro que eu estou lendo, Tim Keller, Romanos de 1 a 7 para você, e aí ele vem discorrendo um pouco, eu queria compartilhar porque é algo que é de suma importância para a gente estar pensando e aprendendo. E ele diz assim, né, Tim Keller: pior, pessoas irreligiosas olham para o Deus que os moralistas afirmam representar e não gostam dele. Por que ele fala de moralista aqui? Porque logo em Romanos 1, 2, ele fala muito sobre a lei, né? E a lei moral, a lei de Deus, a lei do certo e errado. Então, por isso que ele fala um pouco do moralista. É aquele que se orgulha por ser certo, por cumprir os mandamentos, né? Ou por cumprir aquilo, fazer sempre as coisas certas. Então, ele está falando sobre isso. E aí ele continua: por isso Paulo argumenta com os judeus: vocês foram chamados para ser luz para o mundo, consideram-se aqueles que trazem luz para quem se encontra na escuridão. No entanto, o mundo acha sua religião completamente repulsiva. E mais para frente ele diz o seguinte: nossa vida é como um cartaz publicitário que atrai as pessoas a Deus, ou é como uma placa de mantenha a distância? Só o Evangelho produz igrejas e pessoas que recomendam Deus ao mundo. O moralismo não pode fazer isso. E aí, antes ele fala um pouquinho, ele pede para substituir, né, para a gente ganhar, para trazer para os nossos dias atuais e ganhar peso a palavra, substituir judeu por cristão. E aí eu te convido também, se você depois fazer essa substituição e ver o peso das palavras. E não só isso, aí ele continua um pouquinho. Ele fala o seguinte: de novo, é esclarecedor inserir outros termos no lugar de circuncisão e parafrasear as palavras de Paulo nos versículos 25 a 29. E daí que você foi batizado? E daí que você é membro de uma igreja? Isso só vale de alguma coisa se aconteceu uma transformação de verdade em sua vida, se o seu coração foi afetado de fato. Você não sabe que não é cristão só se o for por fora, que o verdadeiro cristianismo não diz respeito à confiança em coisas exteriores. Não, cristão é aquele que é cristão por dentro. O que importa é o batismo interior, tornar-se membro de coração do povo de Deus. E essa é uma obra sobrenatural, não humana. Então é interessante que isso ganha peso realmente. A gente substituir a palavra judeu ou circuncisão e colocar o cristão. E justamente é o que Romanos 2, 24 diz, né, que as pessoas que não conhecem a Deus blasfemam o nome dele por causa daquelas pessoas que são ditas religiosas ou cristãs, né? Então, é interessante para a gente poder refletir a respeito disso, como a nossa vida tem espelhado a glória de Deus, né? Se realmente atrai as pessoas ou se as pessoas olham para dentro de nós e falam assim: não quero ser cristão como essa pessoa. C.S. Lewis, no livro O Peso da Glória, ele diz um pouco a respeito disso, quando ele fala que o dia todo nós caminhamos, né, ou recomendamos às pessoas essas duas grandes possibilidades. A primeira é atrair mais as pessoas para a glória de Deus, para a presença de Deus, ou a maneira como que a gente vive, a gente pega e afasta as pessoas da presença de Deus. Então que a gente possa refletir, essa mensagem, né, esse trecho aqui falou muito comigo, não só esse trecho, mas também quando C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre moral, a lei moral, e aí me impactou bastante. E que a gente, que se diz cristão,
né, que se diz ou não, nós que nos declaramos cristãos, possamos estar refletindo isso, a maneira como a gente tem vivido, e assim refletir a glória de Deus e trazer as pessoas para entender o que é a essência e a verdade do Evangelho. Que Deus te abençoe.